Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre um post que eu fiz semana passada, sobre o uso de termos inadequados, né? Eu queria explicar um pouquinho o que são esses termos inadequados e por que a gente não deve utilizá-los, né? Bom, o mundo está caminhando, né, para um mundo melhor, mais tolerante, mais igualitário, mais equilibrado. E parte dessa mudança, acho que diz respeito muito a gente se colocar no lugar do outro, né, e ter empatia e entender quando o outro, né, a outra pessoa se sente, enfim, chateado ou se sente mal por algo que a gente falou ou fez, né? E quando a gente fala do uso de termos inadequados, é muito disso que a gente está falando, né? Da mesma maneira que existem expressões homofóbicas, expressões racistas, existem muitas expressões discriminatórias quando a gente pensa na pessoa com deficiência, né? Então, e além desses termos discriminatórios, existem outros termos que acho que não são muito adequados, apesar deles não serem pejorativos, acho que também atrapalham um pouco o pensamento, né, na conquista individual desses indivíduos, né, e o quão eles são capazes. Então eu vou separar nesses dois grupos, né, de termos inadequados que a gente deve evitar usar. E é claro, gente, que muitas pessoas, e eu me coloco, né, nesse grupo, a gente fala muitas coisas que são inadequadas e que a gente não percebeu que são inadequadas, mas faz parte da nossa construção como indivíduo melhor, né, dia a dia, a gente parar e refletir quando alguém fala pra gente que esse termo não é adequado e que a gente deve repensar o jeito que a gente tá falando, né? E é nesse sentido que eu tô aqui para falar isso para vocês e não apontar o dedo e nem nada nesse sentido, porque acho que todos nós, né, estamos em constante evolução, tá? Então, dos termos pejorativos, retardado mental, mongoloide, que foi muito utilizado durante muito tempo, né? Débil mental, são termos pejorativos, né? Que normalmente colocam a pessoa com deficiência numa situação onde parece que ela não consegue nada e que ela não vai conseguir fazer determinada coisa, né, por um atraso mental. Lembrando que débil mental e doente mental se refere, é um termo pejorativo, mas se remete a doenças psiquiátricas, né? A doenças da mente. A pessoa com deficiência, ela não tem uma doença e não tem uma mente alterada, né? Ou seja, as alterações de mente, né? Elas normalmente dizem respeito a alterações do sensório, né? Pessoas que têm doenças psiquiátricas que dificultam a percepção e o sensório, né? Ou seja, a minha percepção em relação ao meio ambiente. Lembrando que mesmo para doenças psiquiátricas, esses termos são sim pejorativos e a gente não deve utilizá-los nunca, mas eles são completamente inadequados quando a gente pensa na pessoa com deficiência, tá? E muitas vezes esses termos inadequados, eles reduzem a pessoa com deficiência a isso, né? A deficiência dela, né? Então, quando a gente fala, é o aleijado, aquele cara de muletas, o cara na cadeira de rodas, ou o ceguinho, ou o surdo, a gente reduz essa pessoa a essa única característica, sendo que nós somos compostos por várias características. Então, eu sou baixinha, quem me conhece sabe que eu sou bem baixinha, às vezes eu, né, em algum momento da vida na adolescência, já fiquei chateada quando me chamava a anã, a anãzinha, porque isso me reduz a simplesmente essa única característica. E eu sou uma pessoa que sou baixinha, mas sou composta por várias características, né? Dou muita risada, uso óculos, tenho cabelo castanho, falo alto, enfim. Então esse conjunto de características formam a minha pessoa e me tornam um indivíduo único, né? E quando a gente reduz a pessoa com deficiência àquela única característica, não só a gente passa uma ideia de que ela é incapaz em algum sentido, como a gente esquece de todas as outras características que compõem essa pessoa, né? E os outros termos que eu mencionei anteriormente, mongoloide, débil mental,
eles são termos inadequados que não tem nada a ver com a deficiência, tá? Então, por isso que eu acho que a gente deve repensar toda vez que a gente usar esses adjetivos, enfim, essas denominações. E muitos desses termos também, gente, é importante a gente lembrar que são usados como xingamentos, né? Quem nunca falou, esse retardado? Então a gente usa a deficiência como algo com uma qualificação ruim, né? Isso não é legal, né? Isso não é algo que promove um mundo mais inclusivo, tá certo? Então, repensem aí, vamos parar e refletir, porque a gente está o tempo inteiro fazendo coisas que às vezes não são tão adequadas, mas mais importante do que a gente apontar o dedo é a gente olhar para si mesmo e falar, nossa, por que esse termo é racista? Por que esse termo é homofóbico? Por que esse termo é pejorativo, pensando nas pessoas com deficiência? E se eu posso parar de usá-los, né, e enfim, ser mais tolerante, por que não fazê-lo, né? E aí o último grupo que eu queria falar, né, desses termos que eu acho que também não ajudam a promover um mundo mais inclusivo, como anjo, especial, que muitas vezes a gente acaba falando, né? Eu me refiro à minha irmã como uma pessoa especial, mas eu tenho o contato com ela e sei o quanto ela é especial para mim e para minha família. Mas no dia a dia, né, no trabalho, eu não quero que ela seja uma pessoa especial, né? Então aquela coisa, eu sou mãe sou irmã de uma criança especial, sou irmã de uma criança especial, sou mãe de uma pessoa especial, com esse sentido atrelado à deficiência, né? Também não acho que é legal. Por quê? Porque a gente precisa conquistar, ajudar as pessoas com deficiência a conquistar o que elas quiserem e a desenvolver a sua potencialidade, né? Em todos os âmbitos do desenvolvimento. E aí, quando a gente coloca esse adjetivo especial, colocando elas num patamar separado, né? Muitas vezes a gente utiliza isso com um caráter até meio de dó caritativo, né? E não como algo realmente que ressalta a potencialidade dessas pessoas, né? Então, acho que pra gente que é familiar, usar isso como algo positivo, né? Especial, eu acho que, enfim, né? Todo mundo super pode, né? Usar. Mas se eu não tô usando com esse fim, e sim com esse fim de diminuição, né, como uma justificativa pelo qual a pessoa não vai conquistar uma determinada coisa, aí eu acho que a gente tem que repensar, sim, esse adjetivo, né? Então a gente ouve, por exemplo, sei lá, falando uma coisa bem absurda aqui, eu não amamentei porque o meu filho é especial, né? Então aí eu coloco o fato dele ter uma deficiência como algo que me impossibilite de amamentar. E a gente sabe que isso não tem nada a ver, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente pode ter deficiências relacionadas à amamentação e trabalhar para que isso seja alcançado, né? E aí, quando eu falo esse adjetivo especial, a gente coloca as dificuldades de lado para não ultrapassá-las, porque eu tenho essa característica que é a deficiência, e aí coloco um pano por cima da deficiência, colocando esse adjetivo especial, que eu acho que não promove um mundo mais inclusivo e mais tolerante da mesma maneira, tá? Então, queria explicar um pouquinho desse post, um pouquinho por que a gente tem que repensar alguns termos, né, e algumas falas nossas, né? E você, já passou por alguma situação nesse sentido? Conta aqui pra gente, né? Vamos trocar experiências e promover um mundo melhor. Um beijo.